Representando nossa equipe, hoje eu vou apresentar o nosso primeiro trabalho de estrutura de dados 2. A minha equipe é formada pelo Lucas Pantoja, Marcelo Gomes e por mim, Pedro Santos. Nós somos acadêmicos de sistemas de informação aqui na UFOP. Neste vídeo, vamos demonstrar a implementação de 4 grandes desafios que foram propostos pelo nosso professor Dean James. O primeiro é a construção de uma árvore binária com alocação dinâmica e a execução dos percursos pré-fixado, central e pós-fixado. O segundo é um sistema de RH prático usando árvores binárias de busca, otimizado para buscar por nome e CPF sem duplicar os dados na memória. O terceiro é o funcionamento do algoritmo de Ruffler para a compressão de dados, além da avaliação matemática usando a árvore de expressões. E por último, a implementação de uma árvore AVL mostrando como ela faz as rotações para se manter perfeitamente balanceada após as inserções. O código foi todo construído com foco em eficiência e garantindo que não haja nenhum vazamento de memória ao final das execuções. Bom, agora vamos para a parte 1. O trabalho da parte 1 tem 3 itens. O item 1, implementar o algoritmo de criação de uma árvore binária usando alocação dinâmica com ponteiros. O item 2 é construir uma árvore específica a partir da sequência ABD, EH, CFI, J, G e K. O item 3 é realizar 3 percursos na árvore que são o pré-fixado, o central e o pós-fixado. O nosso TypeDR Struct Nó, que define o esqueleto de cada bolinha da nossa árvore. Ele guarda as informações, o char dado que referencia dados como A ou B, que seriam os dados que vão ser armazenados na nossa árvore, e 2 ponteiros, esquerda e direita, que guardam referência para os seus filhos, da esquerda e da direita. Aqui nós temos a função que dá vida para o nosso código, que é a função criar nó. Ela recebe como parâmetro o char dado, que é o caractere que ela vai guardar, por exemplo, A, B, ou qualquer caractere que a gente possa introduzir. E ela tem o retorno, o ponteiro da estrutura nó. Ou seja, ela devolve o endereço de memória onde esse novo nó foi criado. Como ele funciona? A gente usa uma lock para reservar um pedaço na memória do tamanho exato da estrutura do nó e atribui um caractere à variável dado, e a gente inicializa os ponteiros esquerda e direita como nu, garantindo que esse nó nasça sem filhos, como uma folha. E a gente devolve o endereço desse nó recém-nascido. Aqui nós temos nossa função construir árvore, que ela é o coração do nosso algoritmo. É aqui que aquela string que estava lá no trabalho vai se tornar uma árvore de verdade. Ela recebe como parâmetros uma sequência, que é um ponteiro para uma string, que vai ser aquele texto com pontos que estava no trabalho. Um índice, que é na verdade uma referência para o inteiro. Aqui a gente passa o endereço da variável índice lá do main. Isso é crucial para que, à medida que o recurso avança, todas as chamadas olhem para o mesmo índice global atualizado, em vez de cada uma ter a sua própria cópia trazada do número. O retorno é um ponteiro para o nó, que é o endereço do nó raiz daquela subárvore. E como é que ela funciona? Basicamente, aqui no início a gente tem uma condição de parada, ou seja, se o caractere atual for um ponto ou 1/0, ele vai retornar um nulo e vai tentar passar para o próximo índice. Aqui nós temos uma condição de parada, que ela olha o caractere atual, e se aquele caractere atual for um ponto, significa que é um filho vazio, ou se for 1/0, que significa que é o final daquela string, aí retorna nulo. Caso contrário, no caso, se for passado um caractere, ele vai criar um nó utilizando aquele caractere e vai somar 1 no índice para que a próxima chamada leia o próximo caractere. Aí aqui nós temos nossa recursão mágica. Ela chama a si mesma para construir toda a subárvore da esquerda e da direita. Ela amarra o resultado na raiz esquerda, em seguida faz o mesmo para a direita, amarrando a raiz direita. Retorna a raiz pronta para quem chamou. Bom, essas aqui são as nossas funções de percurso. As 3 são muito parecidas, mudando apenas a ordem que elas visitam a raiz. Elas recebem como parâmetro um ponteiro para a raiz. Este é o endereçamento de onde elas devem começar a andar. E tem como retorno nada, um void, porque elas apenas executam ações na tela. Como elas funcionam? Basicamente, a primeira linha é um if negação raiz, return. Isso significa que se bater em um nó nulo, ela vai parar e voltar. A ordem do printf em relação às chamadas recursivas, esquerda e direita, é o que define o percurso. O pré-fixado, ele imprime a raiz antes de visitar os filhos. O central visita a esquerda, imprime a raiz no meio e depois visita a direita. O pós-fixado visita os filhos e imprime a raiz por último. Nós temos a nossa função liberar a árvore, que é responsável por limpar a bagunça da memória, evitando memória leak, vazamento de memória. Ela recebe como parâmetros a referência da raiz e retorna nada. Como ela funciona? Ela usa a mesma lógica do percurso pós-fixado,
deletado. Por que que ela faz isso? Porque ela não pode deletar um pai antes de deletar os filhos. Se a gente der um free no pai primeiro, perde o endereçamento dos filhos e eles ficam perdidos, ocupando memória. Então a função entra recursivamente até o fundo da esquerda, depois no fundo da direita, e na hora de voltar, vai aplicando o free na raiz. Aqui nós temos a nossa função main, nós temos a nossa string abd, ponto, ponto, eh, e aqui nós temos nosso índice que inicia como 0, e a chamada para nossa função construir árvore recebe a nossa sequência e o nosso índice, como eu tinha falado anteriormente, e aqui os nossos logs do nosso sistema. Aqui eu vou rodar para que eu possa ver. Bom, aqui nós temos nosso resultado pré-fixado ABD, como nós tínhamos falado anteriormente, o central DBHE e aqui o pós-fixado DHBI. Bom, essa aqui foi a primeira parte. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Bom, basicamente é um sistema de RH usando árvores binárias de busca. O sistema permite cadastrar, remover e buscar funcionários. Foram implementadas duas árvores, uma ordenada por nome e outra por CPF. As duas árvores compartilham os mesmos dados através de ponteiros, evitando redundância, e não é permitido cadastrar nomes ou CPFs duplicados. Ao final, toda a memória é liberada. Bom, o que foi feito? O nosso sistema ele permite inserir funcionários, ele permite também remover por nome e remover por CPF. Ele também permite a gente fazer a busca pelo nome ou a busca pelo CPF. Foram implementadas duas árvores, uma ordenada por nome e outra ordenada pelo CPF, utilizando aquela mesma estrutura de nós esquerda e direita da parte 1, e elas compartilham os mesmos dados através de ponteiros, evitando a redundância. Não é permitido cadastrar CPFs ou nomes que já existem. E ao final de tudo, a memória é liberada. Bom, usamos três estruturas: info, que guarda CPF, nome e profissão; nó, que representa o nó da árvore com ponteiro para info, e ponteiros de esquerda e direita. E duas árvores globais, árvore nome e árvore CPF, que são as raízes das nossas duas árvores. Bom, como funciona a nossa inserção? O nosso ponteiro, primeiro a gente verifica se já existe alguém com o mesmo nome ou CPF. Se não existir, a gente aloca uma única estrutura info com uma lock e insere o mesmo ponteiro nas duas árvores usando funções genéricas de inserção que recebem uma função de comparação como parâmetro. Aqui nós temos a remoção, que basicamente pode ser por nome ou por CPF. Primeiro a gente busca um nó na árvore correspondente, por exemplo, ou pelo CPF ou pelo nome, e se encontrar, guarda o ponteiro do info, da informação. Depois remove o nó das duas árvores usando uma função genérica, que é a nossa remover ABB, que trata três casos: nó sem filhos, nó com um filho e o nó com dois filhos. E por fim, a gente libera a info única vez com o free. Bom, basicamente a nossa função ABB, ela trata três casos. Caso 1, que é onde o nó ele não tem nenhum filho. E basicamente a gente recebe os dados de fio esquerdo, que é quando a gente recebe os dados de fio esquerdo que são nulos. Ela só dá o free na raiz e retorna nulo. É simplesmente apaga aquele nó. O segundo caso é caso a gente só tenha um filho no departamento naquele nó. Se a esquerda for nula, a função ela salva o endereço da direita, apaga o nó atual e retorna o filho da direita para o primeiro lugar. É uma substituição direta. E o nosso terceiro caso é a remoção de um nó que possui tanto o fio esquerdo quanto o da direita. Esse aqui é o nosso principal problema. Se a gente simplesmente fizesse um free nesse nó, a gente ia perder a referência dessas duas subárvores, esquerda e direita. Para resolver isso, mantendo a regra da árvore de busca binária, nós seguimos os três passos. Primeiro a gente busca o sucessor lógico, nós precisamos encontrar o nó que vai substituir o que será removido. A regra matemática exige que o menor seja o menor dos maiores. Então o nosso código acessa a subárvore da direita e usa um laço while para descer pelos ponteiros da esquerda até encontrar nó. Esse é o nó alcançado e ele é o nosso sucessor. A gente faz a substituição dos dados. Ao invés de alterar os ponteiros da árvore agora, a gente faz um swap de informações. Nós pegamos o ponteiro info do nosso sucessor e copiamos para o nó que queremos remover. Visualmente o nó problemático continua no mesmo lugar estrutural, mas agora ele carrega os dados do sucessor. A gente faz a remoção recursiva do sucessor. Agora nós temos dado duplicado na árvore, pois o nó sucessor original ainda está lá embaixo. Então pulo do lugar até chamar a função de remoção recursivamente, passando a subárvore da direita e os dados do sucessor. Como o sucessor original era o nó mais à direita possível, é matematicamente garantido que ele não tem um filho à esquerda. Ou seja, essa segunda chamada recursiva vai inevitavelmente
provavelmente cai no caso 1, nó folha, ou no caso 2, só um filho à esquerda, que são simples de resolver e desalocar. E nós temos aqui a busca, que pode ser por nome ou por CPF, que percorre a subárvore recursivamente, comparando os valores. Se encontrar, ele imprime nome, CPF, profissão. Se não encontrar, imprime zero. Aí aqui nós temos os nossos comandos. O nosso sistema ele reconhece 6 comandos. E para inserir nome, CPF, profissão, RN para remover por nome, RC para remover por CPF, BN para buscar por nome e BC para buscar por CPF. E S para sair e liberar a memória. Vou demonstrar aqui com um exemplo rápido. Bom, primeiro a gente pode inserir alguma pessoa utilizando o I e passando o nome dela, por exemplo, João, o CPF 5890, e a posição em um débito. O que acontece? Aqui no nosso código a gente não implementou nenhum tipo de algoritmo de validação de CPF. Então, qualquer CPF, qualquer número que for passado ali vai ser aceito no CPF, ainda que ele não tenha os 11 dígitos que seriam necessários para nenhum sistema de RH convencional. Então, a gente pode também fazer a busca aqui por nome, usando BN João, e aí vai retornar o João. Se a gente fazer um BC, que é a busca por CPF, a gente pode botar aqui o CPF do João, 7890, e vai retornar o João. Se a gente tentasse fazer BC 9890, vai retornar zero, já que não tem nenhum funcionário cadastrado com aquele CPF. Mesma coisa por buscar nomes. Se a gente botar qualquer nome aqui, por exemplo, Thiago, não existe nenhum Thiago cadastrado, então ele também vai retornar zero. Da mesma forma, para buscar, para remover, a gente também consegue remover por nome e por CPF utilizando a letra R. Dessa vez usando RN e RC. RN aqui a gente pode passar o João, e aí, bom, o João vai ser apagado. Se a gente tentar buscar aqui BN João, não tem João mais para ser buscado. Então a gente vai ter que inserir uma nova pessoa. Por exemplo, a Ana, do CPF 5657, ela é uma analista. Se a gente tentar buscar aqui agora, a gente consegue achar a Ana aqui, 56, 57. Ah, eu coloquei errado. BC 56, 57. Bom, e aqui a gente pode fazer essa busca por CPF, colocando o CPF da Ana e vai retornar a Ana aqui. E aí a gente pode fazer da mesma forma que a gente removeu o João pelo nome, remover a Ana pelo CPF dela. E aí a gente usa o RC 5657. E mais uma coisa, a gente consegue cadastrar mais de uma pessoa no nosso sistema. A gente pode cadastrar de novo o João, 8890, 8790, Deb, inserir Gil, CPF 106607, que é um professor. Então, nosso sistema ele consegue cadastrar mais de uma pessoa, não é simplesmente só uma pessoa no sistema. E aqui, se a gente tentar buscar bem e Gil, a gente encontra o Gil, pode fazer de novo, remover ele pelo CPF, e agora a gente não tem mais Gil para buscar. E agora, ao final do programa, a gente consegue finalizar ele utilizando o S. Bom, e essa foi o nosso programa da parte Agora eu vou apresentar a parte de trabalho, que aborda os dois tópicos: o algoritmo de Huffman e as árvores de expressões aritméticas. O algoritmo de Huffman é o método clássico de compressão de dados sem perda. Ele funciona atribuindo códigos binários mais curtos para os caracteres que aparecem com mais frequências e códigos mais longos para os que aparecem menos na mensagem original. Bom, basicamente a gente tem a base da implementação para construir a árvore funciona da seguinte maneira: a gente contamos a frequência de cada caractere, depois a gente cria nós folhas para cada um e os inserimos em uma fila de prioridade. O algoritmo remove os dois nós com menores frequências, cria um nó pai com a soma dessas frequências e o insere de volta na fila. Esse processo se repete até sobrar apenas um nó, que será a raiz. Para codificar a mensagem, percorremos a árvore gerada. Cada passo para a esquerda adiciona um zero e para a direita adiciona um. Bom, agora um exemplo prático seria o seguinte: nós temos uma palavra chamada abracadabra e aí a gente pode fazer uma tabela com essas frequências. Então, A se repete 5 vezes, B repete 2, R também 2, C 1 e D 1. Ou a gente começa combinando as menores frequências, C e D, gerando um nó de peso 2, depois BR gerando um nó 4 e combinamos o nó de CD com o A, e assim por diante até formar a raiz. Lendo a árvore, o A é o que mais frequente.
frequente, ele recebe o código mais curto, 0. Já o D, que é o menos frequente, ele recebe 1, 0, 1, 1. Passando para o segundo tópico, as árvores de expressões armazenam operações matemáticas, onde os nós internos representam operadores e nós folhas representam os números. A base do algoritmo para resolver a expressão utiliza uma função recursiva, fazendo o percurso pós-fixado. O programa chama a função recursivamente para calcular o valor do nó esquerdo, depois faz o mesmo para o direito e, por fim, aplica o operador do nó atual sobre esses dois resultados. Bom, a gente tem aqui, por exemplo, a expressão 4 mais 3 entre parênteses vezes 10 menos 5 entre parênteses dividido por 2. A árvore tem como raiz a divisão, seguindo a recursão pós-fixada, avaliando as folhas menos profundas, é o 4 mais 3, que resulta em 7, e o 10 menos 5, que resulta em 5. Aplicamos a multiplicação sobre o resultado, gerando 35, e por fim esse valor sobe para a raiz, sendo dividido por 2, resultando em 17. Bom, com isso concluo a parte 3, conforme otimiza o armazenamento via frequência, e as árvores de expressões automatizam a resolução de operações. Obrigado. Fim, vou apresentar agora a parte 4 do trabalho, que é a implementação da inserção em uma árvore AVL. A AVL é uma árvore de busca balanceada. A diferença é que ela se mantém balanceada automaticamente após a cada inserção ou remoção. O balanceamento é medido pelo fator de balanceamento, que é a diferença entre a altura da sub-árvore esquerda e a direita. Esse fator deve ficar sempre entre -1, 0 ou 1, como posso falar, é a faixa tolerável. Então, por exemplo, se for 2, precisa balancear. Se for -2, precisa balancear. Como funciona a inserção? A inserção na árvore velha tem 4 passos. O primeiro, a gente insere um nó como em uma ABB normal, uma árvore de busca binária normal. Segundo, a gente atualiza a altura do nó. O terceiro, a gente calcula o fator de balanceamento. Quarto, a gente aplica um condicional. Se o fator de balanceamento for maior que 1 ou menor que -1, a gente aplica rotações para poder balancear. Existem 4 casos de rotação: esquerda, esquerda, com rotação à direita, 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 com rotação à esquerda, direita, esquerda, com rotação dupla. Bom, basicamente, a gente vai fazer agora demonstrando nosso código. Bom, aqui no nosso código, a gente vai inserir os valores 10, 20, 30, 40, 50, 25, 5, 15, 35 e 45. A gente vai rodar aqui. Bom, inserindo os valores, aqui a gente tem os nossos valores que a gente colocou, percurso em ordem, os valores ordenados, aqui do menor para o maior, e aqui a gente tem nosso percurso pré-ordem, na estrutura da nossa AVL, que aqui é o 30, o 20, o 10, 5, 15, 25, 40, 35, 50, 45. Bom, aqui nós temos a estrutura do nosso nó, da AVL, que basicamente a gente tem a chave, a altura e a referência para o nó da esquerda e para o nó da direita. A gente tem a nossa função aqui, obter a altura, que recebe como parâmetro um ponteiro para o nó que queremos avaliar. E o retorno é um int, que é a altura do nó com um número inteiro. Se o nó não existir, o retorno é 0. O algoritmo é uma função de segurança. Bom, e aqui nós temos a nossa função para retornar um maior valor entre dois inteiros. Então, basicamente, isso aqui é para encurtar código lá embaixo. A gente basicamente faz só uma comparação aqui e retorna o maior entre os dois valores. E a gente tem aqui obter balanceamento, que a gente recebe como parâmetro nó. A gente precisa ter o equilíbrio avaliado. E o retorno é o fator de balanceamento. Os valores ideais são -1, 0 e 1. O segredo da WVL está aqui. A função pega a altura do filho e da esquerda e subtrai pela altura do filho da direita. Se der um número positivo muito alto, a árvore fica torta, ou seja, para a esquerda, e se der um número negativo muito baixo, ela está torta para a direita. Aí aqui fica a cargo das nossas funções de balanceamento para balancear para onde quer que ela esteja torta. Aí aqui a gente tem nossa função criar nó, que recebe como parâmetro uma chave, que é o valor numérico que a gente quer guardar, por exemplo, 10, 20, 30, e retorna um endereço de memória de um nó recém-criado, que é o nosso nó. Basicamente, a gente usa uma função malloc para alocar o espaço na memória para um novo nó. Ele insere a chave, define a altura inicial como 1 e aponta para os filhos da esquerda e da direita, que são null. Até porque a gente não tem como criar um filho que já nasceu com 2 filhos. Ele sempre vai nascer sem filho. Então, aí que nós temos nossa função de rotação à direita, que ela recebe como parâmetro o nó pai que está desbalanceado,
como foi o caso que eu tinha falado mais cedo, e está pendendo para a esquerda. Esse que é o caso da rotação direita, é quando a árvore está pendendo para a esquerda. Então, o nosso retorno aqui vai ser um novo nó, que assumiu a posição raiz após o giro. Basicamente, pode imaginar aqui que o lado esquerdo ficou muito pesado. O filho da direita, o X, sobe para o lugar do pai, o Y. O pai Y desce e vira o filho de X. Se X já tiver um filho na direita, por exemplo, aqui que é o T2, esse filho muda de casa e vira o filho de esquerda, de Y. Por fim, recalcula a altura de X e Y para refletir a nova realidade. Aí aqui embaixo a gente tem basicamente a rotação à esquerda, que segue o mesmo algoritmo, basicamente recebe como parâmetro a referência do nó que a gente quer avaliar, tá de balanceado para a direita, ou seja, e tem como retorno um novo nó que vai assumir a posição da esquerda. Ele faz o inverso, né, da rotação da direita. O lado direito pesou, o filho da direita Y sobe e o pai X desce para a esquerda e atualiza as conexões T2 e ajusta a altura. Aí bem aqui a gente tem basicamente inserina VL, que é a nossa função mais importante, que recebe como parâmetro o ponteiro nó AVL, que é o nó atual na busca pela posição correta, e uma chave, que é o número que a gente quer inserir. O retorno aqui é o endereço atualizado da subárvore após a inserção e possíveis balanceamentos. O algoritmo funciona em 4 etapas, usando recursão. Na primeira, a gente desce, procurando um espaço vazio. Se a chave for menor que o atual, vai para a esquerda. Se for maior, vai para a direita. Se já existir, não faz nada. 2. A gente cria e volta. Quando acha nulo, a gente usa o cria nó e começa o caminho de volta, retorno da recursão. Aí a gente atualiza e mede. No caminho da volta, a gente recalcula a altura do nó em que a gente está pisando e verifica se eu obter balanceamento. A nossa quarta parte, a gente vem consertando a árvore, as rotações. A gente avalia os 4 casos, são esses nossos 4 ifs, que é aqui o primeiro, é se pendeu para a esquerda, o nó foi inserido na esquerda, a gente faz uma rotação à direita. Pendeu para a direita e o nó foi inserido na direita, rotação à esquerda. Prendeu para a esquerda, mas o nó foi para a direita, a gente faz uma rotação dupla, esquerda no filho e direita no pai. E se pendeu para a direita, mas o nó foi para a esquerda, a gente faz uma rotação dupla, direita no filho e esquerda no pai. E aqui por último nós temos os nossos percursos, que é, a gente tem o em-ordem e o pré-ordem, e ambos recebem a referência do endereço da raiz e retornam vazio porque elas apenas exibem na tela com um print. Elas não retornam nenhum valor. Elas basicamente usam recursividade. O em-ordem visita a esquerda, imprime um nó, visita a direita e depois visita a direita. Isso garante que os números apareçam ordenados, do menor para o maior. E aqui a gente tem o pré-ordem, que imprime o nó e visita a esquerda, depois visita a direita. E é útil para copiar uma árvore ou ver como a estrutura raiz e filhos ficou arrumada após as rotações. Bom, esse foi o nosso trabalho e eu espero que tenham gostado e até logo!